Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal e nesse vídeo de hoje a gente vai comentar um pouco sobre a eliminação do Santos na Copa do Brasil. Foi uma eliminação aí nos pênaltis, mas eu acho que não era nem algo inesperado. O Santos fez um primeiro jogo ruim lá na Vila Belmiro, eu até fiz um vídeo aqui no canal também, foi um empate, né, com o CRB, empatou 1-1. E o CRB, inclusive, desperdiçou um pênalti, né? Então, poderia lá no jogo de ida já ter ficado 2-1. E sabíamos que esse jogo de volta seria um jogo difícil, com o apoio lá da torcida do CRB, que é sempre muito presente, né? Ali em Alagoas, né? No estádio lá do Rei Pelé. E daí veio essa eliminação, né? Era um jogo equilibrado, poderia até o Santos se classificar caso fizesse uma boa partida. Foi uma eliminação nos pênaltis. Mas, enfim, mostrou um pouco aí da situação atual do Santos, que é uma situação muito preocupante. Vamos conversar um pouquinho sobre a situação atual do Santos, essa partida aí contra o CRB pela Copa do Brasil. Mas antes disso, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no nosso canal, deixe seu like, isso ajuda bastante aqui no nosso trabalho. Pois bem, o Santos foi eliminado ali já na terceira fase, não chegou nem nas oitavas ali, da Copa do Brasil, né? Algo que é muito decepcionante para o torcedor, porque criou uma expectativa muito grande com a chegada do Neymar, de que o Santos poderia conquistar aí algum título grande aí esse ano, né? O próprio Neymar, quando chegou, já fez esse tipo de declaração, né? Falando que o Santos ia disputar lá em cima, né, no Brasileiro, ia lutar por algum título, e isso não aconteceu, né? No Paulista foi eliminado, e agora essa eliminação na Copa do Brasil realmente foi uma ducha de água fria, né? Inclusive o Neymar ali depois da partida, ele foi questionado, né, por um repórter lá que estava transmitindo, né, o jogo, e daí ele respondeu que não sabe se vai continuar, né, que tem uma dúvida ainda, né, em relação a isso aí de renovação de contrato, porque de fato o Santos agora só vai brigar para não cair para a segunda divisão, o que é algo decepcionante, mas é ali a realidade, né? A gente vê que muitos clubes aqui no Brasil passam por essa situação difícil, né, os clubes, principalmente os que não viraram SAF, né, uma situação financeira difícil, e eu acho que isso tem vários motivos, né? Às vezes é a falta de planejamento lá dos clubes por não se organizarem adequadamente, fazerem contratações ali que não são adequadas, mas também você vê que o momento não é propício, né? A questão do investimento dos clubes que tem ali, que são SAF, né, eles recebem um aporte financeiro muito alto, que tem uma disparidade muito grande. Mas se a gente pegar, por exemplo, o Santos, né, que é aqui o foco do nosso vídeo, a gente... isso é algo que se fala, eu não sei se é verdade, né, não sei se de fato até que ponto que isso é verdade, mas se fala que o Gabriel Veron ele recebe em torno de 500 mil, o Tassiano recebe em torno de 800 mil, e o Neymar recebe em torno de 21 milhões, né? Existem controvérsias em relação a esse contrato do Neymar, cada um fala uma coisa, que não é o Santos que paga, que são patrocínios, enfim. Mas são cifras muito altas, e inclusive o Santos é um clube que investiu em vários jogadores, né? Eles trouxeram vários jogadores para a temporada, mas de fato isso não tem acontecido, né? Eu inclusive vejo assim, a opinião dos torcedores do Santos, vejo que às vezes elas são diversas, né? Tem aqueles ali que apoiam incondicionalmente o Neymar, né? E tem alguns que já perderam a paciência. Então eu já vi até um tipo de comentário assim, mas o Neymar não tem com quem jogar ali no time do Santos, né? Então ele não tem com quem tabelar. O Neymar ele entrou ali no segundo tempo do jogo, mais ou menos na metade do segundo tempo, né? Ele jogou praticamente 20 minutos e nesse tempinho que ele jogou, eu acredito que deve ter sido o melhor jogador em campo, né? O jogo ficou lá 0-0, foi para os pênaltis, o goleiro lá do CRB fez uma grande atuação, né? Fez uma defesa ali que garantiu a classificação, mas enfim, o Neymar fez uma boa partida, né? Ele criou várias jogadas ali, deu assistência, chutou no gol, apesar de ter perdido uma bola ali que poderia ter
no contra-ataque, né, o CRB ter feito o seu gol, mas enfim, é um cara que tem talento demais, é indiscutível. No entanto, que durante os últimos anos a gente tem visto que o Neymar, de fato, ele não joga bola, né? Isso aqui é chover no molhado a gente ficar falando sobre isso, né? A questão lá do Al Hilal, o Jorge Jesus não relacionou lá pro campeonato, né, pro Sauditão, e você pensar no campeonato saudita, né, que ali você tem 5 clubes mais ou menos ali, que são clubes que têm bons times, né, o clube lá do Cristiano Ronaldo, o Al Hilal, tem o clube lá do Firmino, o clube do Benzema, então ali são clubes que são mantidos pelo governo, mas no geral deve ser uma baba muito grande, né, aquele campeonato saudita deve ter muito time ruim. E daí o Neymar não conseguiu jogar nem lá no Sauditão, ele conseguir ter ali um desempenho que o técnico optasse por não colocar ele ali no elenco, então realmente a situação é muito complicada, né? E a gente sabe que ele não consegue ter uma sequência, né? Isso que é a tônica ali dos últimos anos. O Santos tem a sua próxima partida no Brasileiro, onde vive uma situação muito delicada contra o Vitória, que inclusive é um confronto direto, né? O Santos tem, eu vou tentar colocar aqui a tabela também na tela, para a gente ver aqui. O Santos ele tem 5 pontos no Brasileiro, né? Impressionante, 5 pontos. E o Sport tem 9 pontos. Então, o Santos, mesmo que vencer, ele não passa o Sport, não, desculpa, né? O Vitória. Mesmo que o Santos vencer, ele não consegue passar ali o Vitória, vai jogar lá fora de casa. E uma certeza a gente tem, não sabemos se o Neymar vai jogar nesse jogo. Então, assim, é uma situação muito complicada essa situação aí do Santos, a situação que o Santos se submeteu, né? Acreditou, colocou todas as fichas ali no Neymar, de que poderia ser ali a solução, e hoje o clube vive uma situação muito difícil, né? De lutar ali contra a zona de rebaixamento, né? Então o Santos já está aí praticamente a 4 pontos, né, de sair da zona de rebaixamento, na verdade de empatar ali com o primeiro fora, que é o Vitória, né, que tem 9, e ali a gente vê que quem realmente está fora já tem 10 pontos ali, que é o Internacional, o Fortaleza. Então realmente vai ser uma tarefa difícil, porque além de estar nessa situação complicada, não tem uma perspectiva de que o time vai jogar bem, de que as coisas vão melhorar. Então, na minha opinião, algo assim que é relativamente esperado, essa desclassificação aí do Santos, né, para o CRB. O Santos não conseguiu ali durante 90 minutos, né, tanto no seu estádio quanto lá no estádio Rei Pelé, venceu o CRB, né? Então assim, o CRB é um time da segunda divisão, tá até bem lá na segunda divisão, tá na 4ª posição, mas não é um time de ponta, né? Não é um time que se compara ao nível do Santos, se a gente pensar no elenco, no que traz ali, né, de peças ali. Então tá realmente muito abaixo. Deixa aqui nos comentários aí sua opinião, o que você acha, se o Santos vai escapar do rebaixamento esse ano. O cenário que vai se desenhando é um cenário muito complicado, a gente vai seguir aqui acompanhando. Eu fico por aqui, um abraço a todos e até a próxima.